Olá, eu sou a Vanessa Freitas, do podcast Análises, Papo Inteligente. Você pode estar entrando no nosso canal, curtindo, comentando, ative os sininhos, tá? Hoje nós estamos com uma celebridade do mundo da pesca, estamos com o Anderson Guedes, ele é um aventureiro. Fala aí, Anderson. Você que não conhece muito a gente, acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho das nossas aventuras, um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer, né? E estamos aqui, é uma honra poder estar aqui com você. Seja bem-vindo. Estamos aqui em Campo Grande e aproveitamos também para fazer esse bate-papo, né? E a gente fez um convite, né, para o Anderson, se ele gostaria de estar participando aqui junto com a gente, para estar falando esse lado da pesca. E ele aceitou de primeira, né, Anderson? Foi muito rápido, né? Não foi muito difícil me convencer, não. A gente já gosta um pouco de falar sobre pescaria, sobre pesca. E foi muito legal que a gente esteve lá com as meninas top da pesca. E ali naquele bate-papo, tu fez o convite, né? Uhum. E eu sou sul-mato-grossense, campo-grandense, estou em casa. Então eu estou em casa aqui também no podcast, então vamos ver o que o pessoal vai querer saber, o que você vai perguntar e a gente vai contar algumas histórias aí. Então, de início, assim, a gente gostaria de saber de você, de onde vem esse espírito aventureiro seu? Eu acho assim que desde criança, né? Desde criança eu já gosto de aventuras, né? Eu tive a oportunidade quando era moleque, nascido aqui no Mato Grosso do Sul, de morar perto do lado de uma tribo indígena, praticamente atravessava a rua, eu já estava ali, foi o primeiro contato mais forte assim que a gente tinha naquela região de Sidrolândia ali. E ali a gente brincava com os índios, a gente andava na floresta, a gente sempre gostou muito de pescar, né? Logo em seguida a gente morou em Coxim, né? Porque meu pai ele era chefe do DERSU, que é o estrado de rodagem aqui do Mato Grosso do Sul. Uhum. E então onde tinha grandes obras a gente ia, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer praticamente o estado inteiro, o Pantanal todo, né? E aí já nasceu aquele espírito aventureiro, esportivo, logo de início, logo de começo. E qual idade que você descobriu esse lado? Com 4 anos de idade, a gente já estava assim, fazendo coisas de que minha mãe, principalmente coisas que minha mãe conta, que a gente fazia, que não são muito de crianças da cidade, assim, sabe? A gente sempre morou no interior, né? Então, sempre teve aquela limitação de brinquedo, então a gente acabava achando na natureza os nossos brinquedos, a nossa forma de interagir. Ô Anderson, eu gostaria de que você trouxesse para nós essa parte das aventuras, né? Que a gente sabe que você já teve algumas aventuras com capivara, com onça, com cobra. Você poderia estar trazendo para nós como que foi esses momentos? Então, a gente sempre, em contato com a natureza, a gente sempre tem riscos e eu acho que todo risco traz também um aprendizado para a gente, né? Esses que você está falando são riscos e aventuras que a gente passou que a gente conseguiu filmar. Existem outros riscos e coisas que a gente passou que a gente não conseguiu filmar. Desde a nossa infância a gente vem passando por isso, né? Então, tu falou, eu lembrei de uma história que a gente brincava muito quando criança, quando estava nessa aldeia indígena, eu acho até legal falar isso, que era a brincadeira do marimbondo. Essa brincadeira do marimbondo era muito simples. A gente fazia um círculo assim em volta de uma caixa de marimbondo, quando via ela em cima da árvore, junto com os índios, e aí a gente acertava alguma coisa na caixa de marimbondo, e o último que saía de dentro do círculo era o vencedor. Então, para tu ter uma ideia do nível de brincadeira que a gente tinha. E foi muito engraçado que depois de mais ou menos umas 8, 9 vezes aí brincando disso aí, eu descobri que os índios passavam um negócio no corpo que picavam menos eles. Então, eu sempre me ferrava mais. E aí a gente foi aprendendo essa malícia toda. Mas no canal, a gente tem muitas aventuras, né? A gente já foi atacado por onça, né? Capivara, que foi, assim, talvez o dia mais difícil, assim, da minha vida, né? Claro que tudo isso traz muita lição, mas a gente não quer passar por isso de novo. Cobras, jacaré, peixe elétrico, piranhas, né? A gente fica muito exposto quando a gente está na selva, né? E a gente também tem que ter uma cabeça muito boa para poder resolver a situação e voltar para casa, né? Mas isso tudo sempre nos traz uma lição muito boa. E assim, eu vejo que cada vez fica mais normal e mais fácil de você estar na natureza, porque você fica mais atento, fica mais difícil também de acontecer um acidente. Agora, recentemente aconteceu uma coisa bem impressionante. Veio um amigo meu, Bruno Borsari, do lado de Manaus, pescar comigo. Ele tem um programa na Fish TV, gente boa pra caramba, um amigo do coração.
E nós fomos pescar num lugar chamado Pousada Piraçu. É um lugar extremamente selvagem. Nós subimos de caiaque, num lugar onde só chega de caiaque, tivemos que arrastar por cima de pedras, selvas, e chegamos num local onde a gente teve que entrar na mata para poder chegar num ponto de pesca. O Bruno foi pro lado direito e eu fui pro lado esquerdo, né? E eu tive que entrar na água, já estava com a água assim no peito, quando o Bruno subiu numa pedra. Quando ele subiu nessa pedra, um jacaré-açu viu ele e começou a ir para cima dele. E esse jacaré, ele começou a ir para cima dele, e nisso o Bruno gritou: Ander, o jacaré tá aqui, ele tá me fechando, olha o tamanho desse animal. E ele não tinha para onde sair. E, e a gente não pensa muito quando tá lá. Eu tava com a água praticamente no peito e comecei a bater as mãos na água. E nisso o jacaré veio em cima de mim para poder livrar ele. Só que quando eu fui sair da água, a minha vara de pesca enroscou numa árvore. E eu não conseguia sair. Resultado da hora, para eu conseguir sair da água, o jacaré ainda conseguiu pegar meu chinelo. Meu Deus. Né? Então isso está filmado, tem no Instagram, Então, assim, são esses tipos de aventura que a gente passa. Mas, assim, uma coisa que eu falo que quando a gente está com um parceiro, né, foi o que eu falei pro Bruno, né? Falei, cara, é muito difícil a gente acontecer alguma coisa muito ruim quando a gente tá junto, né? Porque sempre tem um ali ajudando o outro, protegendo né? o outro. E é por isso que é bacana você escolher seu parceiro de pesca Com para ir nesses certeza. lugares mais assim, né? Sim. E a questão do desafio? O que que te leva a todos esses desafios? Você tem medo teve algum medo nesses momentos de aventura? O que que significa o medo para você? Eu acho assim que onde eu tive medo e onde eu parei de ter medo foi quando a onça me atacou. Porque quando eu fui pescar, tava eu e 2 amigos, tava de frente pro rio, com uma faca, com um coração de boi para pescar traíra, e os 2 desceram até uma praia, numa região inóspita, um rio chamado Rio Mucuim. Esse rio é um rio selvagem mesmo. E aí eu peguei uma varinha, isquei o coração e fiquei ali, enquanto isso eles estavam longe. De repente os macacos passaram por cima, assim, rapidamente. O passarinho parou de cantar. Coisas assim que você vê que aquele silêncio que está lá na mata e aquele silêncio total. E eu senti um leve cheiro de carniça e um leve pisado, assim, que me fez olhar para trás. Quando eu olho para trás, tá uma onça pintada gigante, parecendo um gato para atacar um passarinho, já arrepiada. E naquele momento eu tive medo. Muito medo, muito pavor. E eu tentei me jogar dentro da água. Não deu tempo, ela não vai dar para mostrar aqui por causa das câmeras, ela botou a pata na minha coxa, rasgou e me puxou para fora, assim, e já veio mordendo a minha cabeça. A hora que ela mordeu minha cabeça, ela mordeu aqui assim, puxou o couro da cabeça e trouxe até a orelha. Aí escalpelou, assim. E nisso eu coloquei essa mão, né, para quem repara, eu não tenho as pontas dos falanges. dedos, né? Porque eu coloquei a mão e segurei ela entre o queixo, assim por dentro, e travei ela aqui. E nisso ela foi onde ela conseguia pegar, onde ela conseguia morder, ela mordeu a outra mão também, um pouco. E ali naquele pavor, naquele desespero, eu só tava me defendendo. Só me defendendo, assim, só tentando, né? Até que chegou um ponto onde eu virei meu rosto e vi que eu tinha uma faca ali. E aí eu segurei a faca com a lâmina, com a mão direita e com a lâmina, e tentei acertar ela. Dei 3 batidas, na terceira entrou um pouquinho só. Só que essa mão ela também já tinha mordido, né? Isso eu tô te resumindo aí, essa história muito rapidamente. E aí eu fechava a mão e batia no cabo da faca. Até que a faca entrou inteira nela, ela me largou, correu e caiu. Quando ela caiu, eu fechei a mão, saiu os ossos para fora, veio o sangue no olho, o couro da cabeça, coloquei de volta e chamei meus amigos, um desmaiou, o outro desesperado, ali, enfim, resumo da história, né? Fui pro hospital, né? Tive que andar um pouco ainda até para chegar lá no hospital. E foram muitos pontos, assim, mais de 1000 pontos no corpo todo, né? De costurado. Foi bem pesado essa história. Mas, assim, só que de tudo isso eu tirei uma grande lição para minha vida. Isso eu levo comigo, assim, sempre, sempre, sempre. Que quando a gente tem um problema, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem que imediatamente enfrentar. Quando cada dia, cada segundo eu falo, porque lá para mim foram segundos, cada segundo que você perde correndo, fugindo daquilo que tu tem que enfrentar,
você sempre aumenta a sequela daquilo que te persegue. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei, não, ou eu enfrento ou eu morro. E eu ia Você morrer. reagiu, né? Você reagiu. Uhum. Então essa foi uma lição assim que eu levei muito para a vida, é você, diante das dificuldades, você reagir imediatamente. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai sair daquilo ali. Sabe? Mais rápido você vai ganhar força. E a força vem automaticamente, né? Enfim. E foi quanto tempo, mais ou menos, de luta que você teve com isso? Foi mais ou menos eu acredito que uns 2 minutos. 2 minutos? 1 minuto e 40, 2 minutos, não tem como calcular, porque para mim pareciam horas. Foi rápido. Para quem tá ali, parece que... Imagina, você sentir ela esmagando os seus ossos do dedo e aquilo faz um barulho que ele segue pelo braço assim e entra lá dentro do ouvido, sabe? É um trem estranho, sabe? Assim, a minha mão ela é toda furada de atravessar pro outro lado também, né? Que eu tive pontos na palma da mão que ela mordeu por aqui e saiu aqui, né? Então tudo isso assim são coisas assim que só quem sente isso aí lá entende. Porque não é a dor, aquela dor física, mas é uma sensação que entra na cabeça, sabe? De um bicho te comendo. Pega toda a parte nervosa, né? E aquele psicológico assim de... Cara, esse bicho vai me comer aqui. Literalmente, ele vai... E eu não vou estar vivo. Eu vou morrer, né? Sensação de morte. É um pouco difícil. Gigantesca, né? Nossa. Mas estamos aí para contar a história, né, gurizada? Isso é bom, né? E ter lições, né? Porque a sempre... vida, ela traz lições para nós, exatamente. né? Eu acho que isso aí é o mais importante, né? A gente ter essa lição de vitalidade, de a gente poder enfrentar tudo mesmo, né? Eu sei que é mais fácil falar, né, do que a gente, às vezes, fazer, os conselhos que a gente recebe, mas se você que está escutando isso, se der um estalo na cabeça, estiver passando por um problema, enfrenta ele logo, não espera não, vai dar certo. Né? Né? Temos lições e temos recados, né? Exatamente. Que ficam, né? Não tem... Anderson, essa parte profissional, como que é esse lado profissional? Porque a pesca veio com o tempo, né? O que acontece? A gente começou aí a fazer essas postagens de pescaria, acho que no Instagram a gente começou primeiro, depois foi pro YouTube e depois as outras redes sociais na sequência. Então isso tem basicamente uns 4 anos e meio, mais ou menos, que a gente tem postado e tomou uma proporção muito grande, né, mais do que a gente imaginava. Hoje, né, atualmente, né, antes mesmo de pescar, eu já era empresário, tenho uma empresa que já tem mais de 15 anos, que fornece material elétrico, ferramentas, equipamentos para os Grupo Gama. E essa empresa, ela tem uma série de negócios que hoje a gente faz. Eu tenho uma outra empresa que é uma agência de viagens, eu tenho uma outra empresa que fornece material hospitalar, eu tenho uma loja de pesca também. E falar nisso, gente, eu fui presenteada aqui. Sim. Tem que falar isso. Mostra aí a camisa. A Presa Viva. Olha só que legal. Aquela versão feminina da nossa camisa, feminina. Aí você pode estar explicando para nós como que ela foi pensada. Então, você quer mostrar? Eu vou mostrar para você aqui, mas deixa eu mostrar aqui pela minha camisa primeiro. Então, quem não conhece essa camisa, né, que a gente já tem, né, que é a floresta e tal. E assim, a Presa Viva, ela fez uma camisa unissex nesse ano de 2025, né, para todos os staff, todas as pessoas que assinaram. E essa foi a camisa. Só que assim, eu acho que a mulher, ela tem aquele lado feminino e mais delicado, e precisa realmente ter algo específico, especial para ela. Não digo específico, mas algo especial. E aí surgiu a ideia, né, de fazer a camisa, né, com todos os detalhes, a pescadora ali, né, para quem não pararia, é a pescadora em cima do caiaque, né, o remo que representa, né, e aquele formato, aquela coloração mais bonita, né, que, na verdade, eu achei até mais bonita essa daqui do que até a minha. Ficou muito bonita, se destacou muito na selva, né, então essa foi a ideia, né, uma ideia de homenagear todas elas que realmente merecem. E a gente vê que cada vez mais as mulheres estão presentes na pesca. Eu acho isso incrível. Eu agradeço porque foi presenteada com essa camisa aqui, muito maravilhosa. E é a cor que eu amo também. Que legal, ó. Combinou. Combinou. Tem um outro ramo também, porque o Anderson, ele vai para todos os polos aí, né, de atividades, né? Tem o profissional, tem a parte da pesca, e agora você está incluído num projeto piloto voltado para os autistas. Isso, assim, a gente não tem costume muito de falar, né, mas hoje a gente está incluído nesse projeto piloto sobre os autistas, né, esse projeto de inclusão, né, tudo começou quando,
em específico, esse projeto, tudo começou quando eu conheci a Naina, né? E ela me apresentou o João. E ali foi um amor à primeira vista, eu e o João, não tenho o que falar. Que a gente pescou, a gente passou uma tarde juntos e aí criou-se um vídeo e isso espalhou e a gente falou, nossa, quanta gente, né, que também tem uma pessoa, né, especial, uma pessoa que tem o autismo em casa, ou quantas pessoas que poderiam também, de certa forma, trazer seus filhos para pescar, porque a gente atingiu pessoas de todos os tipos, né? E aí a gente pensou que a pesca, ela tem que ser não só pescaria, né? Ela tem que ter um propósito. E dentro disso, junto com a Amazona Fishing Lounge, nós criamos a camisa, né, em homenagem ao Dia Mundial do Autismo, que é essa mesma camisa nossa, com aquele símbolo do autismo, né? Que ficou muito legal também. E agora, dia 26, aqui em Campo Grande, a gente vai ter um evento, né? Juntando, né, umas crianças que já são acompanhadas pelo psicólogo Wagner, né? Onde a gente vai num pesqueiro, onde a gente vai levar essa gurizada para andar de caiaque, para pescar. Então vai ser assim um sábado, vai cair num sábado, bem legal, que eles vão poder fazer uma atividade diferente. Alguns já fizeram, mas eu garanto que andar de caiaque, eu acho que são poucos que já fizeram. E assim, essa turma toda tá muito animada, porque eu consegui encontrar algum deles na feira e eles já estão assim ansiosos demais, né? E assim, o meu contato com o autismo começou falando da parte de pesca, né? De pesca esportiva. Começou mais ou menos com 1 ano de canal de pesca. É uma história que eu contei para a Naina, né? E vou contar aqui para você também. Eu nunca contei isso ao vivo. Uma mãe deixou um comentário no meu canal dizendo, meu filho é autista e ele te assiste muito. É impressionante, quando ele tá um pouco agitado, a gente coloca os seus vídeos, ele fica horas aí. Só que ele não escuta. Né? Eu falei, poxa, ele não escuta? Mas ele sabe ler? Sim, ele já tá aprendendo a ler. Eu falei, então a partir do meu próximo vídeo, todos vão ter legenda em português, só por causa dele. Então, às vezes você vai assistir meu canal, você que assiste meu canal, e fica lá reclamando que eu fico falando sozinho, que eu falo com o passarinho, que eu falo que ali tem um não sei o quê, que eu falo com o meu anjinho da guarda. Eu tô falando tudo aquilo ali para poder descrever o que eu tô sentindo pra essa gurizada, gente. E você que reclama daquela legenda em português que tu pode desativar, é para eles também essa legenda em português. Não é que eu gosto de ter uma legenda atrapalhando ali. Tem um bom motivo, né? Enfim, e foi muito legal porque além tem essa gurizada que, a legenda ali no meio, que você fica falando sozinho? Não, e tem também aquela outra perspectiva de muita gente agradecendo também. Poxa, também, que bacana que você colocou legenda, sabe? E assim... É que você ampliou o público, né? O Quando público... você descreve, quem não tem a visibilidade tá mentalmente, né? Chegando onde você está. Exatamente, porque você, que nem assim, eu não sei a quantidade de pessoas, né, que às vezes tem uma deficiência auditiva, mas eu sei que tem um que tem e que me assiste. Então já para mim já bastava, já era. E aí o que aconteceu? Eu comecei a lembrar disso toda vez que eu ia pescar. Então assim, eu converso sozinho, eu falo sozinho, mas não é no sentido que eu sou maluco, é no sentido que realmente eu sei que eu falando o que está acontecendo, o que eu tô vendo e eu tô falando, o que eu tô sentindo, a outra pessoa ali vai ter uma sensação muito maior do que está acontecendo. Realística, exatamente, né? Que é diferente, né? Tipo, de repente eu paro porque eu escutei um barulho. Tipo assim, no vídeo a pessoa sabe que tem um barulho, mas quem não escuta não sabe. Pessoal, eu parei porque eu escutei esse barulho aqui. Vocês estão ouvindo? É um barulho que parece isso e aquilo. Sabe? Que nem tem depois que eu fui atacado pela onça, aconteceu um fato muito incrível. Isso está tudo filmado do jeito que eu vou falar para você. E as pessoas que não escutam conseguiram também pegar isso, porque eu consegui transmitir isso. Eu vinha descendo o rio sozinho de caiaque, o rio Buiuçu é no meio da selva. São mais de 1.000 quilômetros de selva, não tem como pedir ajuda. E um animal beirando o rio vinha rosnando e me seguindo, e eu de caiaque sozinho. E mais para baixo eu ia descer do caiaque para poder pescar andando, que chega um momento que você tem que andar na selva para pescar. E filmando? Você estava filmando? Filmando. Isso aí do jeito que eu tô te contando tá exatamente no vídeo, não tem nada, né? E aí eu parei num determinado momento e falei, pessoal, escuta isso aqui. Aí deu para escutar os rosnados e tal, e eu fui na direção do som. Parei o caiaque
E na minha cabeça, dessa vez, você não vai me pegar desprevenido. Amarrei o caiaque na borda, subi na selva. A hora que eu chego na selva, assim, tem uma... Você olha assim na selva, tem um rio de água cristalina, mas um riozinho estreito, mais ou menos da largura dessa mesa, assim. Só que água cristalina, assim, um palmo de água. Eu falei, agora eu vou seguir por essa água, que daí esse bicho não vai escutar nem meu rastro. Eu fui indo, fui indo, fui indo. Cara, de repente, um passarinho veio, voou, cantou bem no meu ouvido. Do jeito que eu tô falando, tá filmado. Cantou no meu ouvido, assim, foi e sentou no galho bem na frente. Aí ele cantou de novo, ele voou e sentou em cima do meu caiaque. Na hora, no meu coração, falou, volta. Aí eu peguei e voltei por essa... E nisso eu falo isso, né? No vídeo, descrevo bem detalhadamente, né, o que aconteceu. Como se fosse um aviso. Como se fosse um aviso, e nisso eu voltei. Né? Enfim, aí eu voltei e continuei minha pescaria, né, e tal. Graças a Deus não aconteceu nada nesse dia. E aí na outra semana foi um pessoal, observador de pássaros lá, pescar. E eles tiraram foto de uma onça pintada, só que era uma pantera, uma onça preta, exatamente no lugar que eu tava passando. Uma onça gigante, só que ela é pintada, né, mas ela é preta, né, ela é tipo uma pantera, tipo como você tá vestida aí. Eu vim em homenagem, viu? Depois que foi proposital a escolha da estampa. Olha aí. Então, Então, assim, são histórias, né, são coisas que é muito legal, assim, que às vezes para quem tá nas grandes cidades e tal, não consegue entender muito mensurar essa energia que a floresta te traz, né? Tanto que faça o teste aí você pega um alicate amperímetro, para quem não sabe, um alicate, é um negócio que mede energia. Isso é fato. Uma hora eu vou fazer isso no vídeo para vocês verem. Você chega num lugar de selva, você coloca esse alicate amperímetro no chão. Tu vai ver, ele mede energia. Aí você coloca em cima do seu chinelo, você vai ver se vai medir alguma coisa, não mede nada. Aí eu falo, cara, então faz sentido você andar descalço. Na verdade não faz não, gurizada, calça, viu, que é perigoso, mas eu sinto que parece que você tem uma conexão maior quando você tá descalço, você tem até uma aderência melhor para estar junto ali da natureza, né? Dentro da medicina é chamado de aterramento, né? Sim. É a troca de energias ali também então, que você tem. Pois é. Então, assim, são coisas assim que quando o Bruno, esse menino que veio lá de Manaus pescar comigo, ele vai para Manaus pescar tucunaré-açu 10 vezes no ano. Ele passa o dia em cima de um barco fazendo arremesso, o dia. No segundo dia pescando comigo lá, ele me deu um abraço, falei, cara, eu nunca vivi isso aqui. Eu não sabia que isso aqui era Amazônia. Eu não sabia que isso aqui era pescaria. Eu não sabia. Isso aqui, para mim, é novo. E já faz 10 anos que ele... Faz 10 anos que ele pesca na Amazônia, em Barcelos, naquela região. Então, assim, é muito louco essa conexão quando a gente... não digo se arriscar, mas quando você se deixa se interagir quando mais você se permite, né? interagir mais com a natureza. Muito bacana. E essa aventura que você fez na selva por 3 dias, como que foi? Então, tava eu e o Lucas, né? O Lucas é um menino lá do Paraná, ele nunca tinha passado tanto tempo assim na selva. E a gente foi lá na Pousada Peraçu, é um lugar que você chega no Rio Buiuçu só de quadriciclo. São algumas horas dentro da selva de quadriciclo. E aí você chega num rio intocado. Quando eu falo um rio intocado, para quem assistiu Jurassic Park, é mais ou menos aquele cenário ali, sabe? Parece que você tá num filme. São lugares assim que ninguém pescou. Realmente tem uma parte da descida lá de mais ou menos 1 dia e meio que ninguém nunca passou, porque o barco não sobe e não tem como descer de barco, então ali só passa caiaque. E a gente resolveu fazer essa descida inédita de caiaque. Então a gente entrou no Rio Buiuçu para depois de 3 dias as pessoas pegarem a gente em outro rio onde conseguia chegar de barco. Quando nós chegamos logo em seguida no Rio Buiuçu, isso tem os vídeos no meu canal, na hora de descer o caiaque eu escorreguei, caí em pé numa ponta de pau. Essa ponta de pau bateu no meu calcanhar e quebrou. Tanto que a capa do vídeo tá aquele vermelho de sangue assim espalhado, a água ficou vermelha, né? E aí quando eu subi e o Lucas viu aquilo lá, ele desesperado, ele falou, Ander, vamos voltar, cara, você precisa de socorro. Eu falei, não vamos voltar, nós vamos cumprir a missão, é 3 dias, não é? Mas o que você vai fazer? Eu falei, fica tranquilo, só se preocupa contigo. E fomos. Aí nós começamos a descer, nós chegamos no local lá onde eu tinha que parar um pouco pra gente até andar.
Falei, Lucas, eu vou ter que fazer uma cirurgia aqui. Ele falou, mas o que você vai fazer? Ficou um pedaço de pau lá dentro, né? A capa do vídeo, ela tá borrada, pessoal, porque o YouTube não deixa a gente mostrar enfiando, cortando o calcanhar e puxando as coisas lá de dentro, né? Mas eu tive que fazer isso. E aí eu peguei a faca, cortei o calcanhar, puxei até o osso, arranquei o pedaço de pau, aí ficou aquele buraco aberto no calcanhar. Sem anestesia, sem nada. Lá no mato não tem. Eu também... Você não leva nenhum kit? Eu levo um kit de sutura, né? Eu levo um pouco tá. de fios para costurar, né? Mas nesse caso eu não quis costurar, porque eu tava meio com medo de ter ainda sujeira lá dentro e depois costurar e infeccionar. Para fechar. Aí ficou ali uns 3 dedos abertos, assim, tanto assim, né? De buraco, tecido, né? Aquela carne saindo para fora, um pouco, beleza. Aí nós chegamos no local lá do rio, onde a gente tinha que andar muito para pescar, porque o rio vai crescendo o braço. Então você entra na selva e vai pescando. E o Lucas, ele parou ali e ficou em choque. Eu falei, eu vou seguir, você vai andando nos meus passos. Ele falou, mano, mas você vai andar pisando assim? Ele falou, vou pisando ali, que aquilo vai sujando, vai limpando, vai sujando, vai limpando. Fica tranquilo que nós vamos resolver isso aqui. Mas preocupa contigo e só pisa onde eu pisar e não olha para os lados. Que nem eu falei, lá é uma selva, tipo um Jurassic Park mesmo. Então você tá andando, você vê aquelas lacraias gigantes, aranha, cobra e tal, mas então você tem que manter o foco. Porque se você ficar olhando tudo aquilo e morcego que voa na cara, literalmente morcego que voa na sua cara. Então assim, você tem que manter o foco para você poder ir pescando. Você tem que focar que eu tô aqui para pescar. Eu não tô aqui pra ver esses bichos que me atormentam. E eu saí andando. Eu sei que eu pesquei uns 10 minutos assim, eu olhei pra trás, cadê ele? Não tava lá. Voltei e ele tava paralisado. Ele ficou paralisado assim do lado do kayak. Mas não literalmente ele não se movimentou. Eu falei, cara, eu vou te falar só uma coisa. Eu senti o cheiro do seu medo lá atrás. Claro que eu não senti nada, né? Mas você imagina uma onça, cara. Deve estar sentindo você a quilômetros presa fácil. Então eu vou seguir agora e eu não vou voltar. Se tu não me seguir, cara, eu não vou ter nem como te ajudar se a onça te pegar. Aí ele falou, mano, mas como é que eu faço? Eu falei, só segue, cara. E tá, e foi. Aí primeira noite armamos lá o acampamento de rede, né? Só a rede mesmo e tal, uma lona ali e tal. E eu tinha capturado um peixe, falei, limpa o peixe aí, mas toma cuidado que esse é o peixe que nós vamos jantar. aí já começou... É o único alimento. Aí ele largou o peixe lá, veio um jacarezão e puf, pegou o peixe dele e saiu. Ele falou, mano, e aí ele ficou sem a reação, né, do bicho ter ido lá e ter o peixe. Enfim, a gente passou a primeira noite, beleza, depois a segunda noite, as onças esturrando ali e tal, sempre uma noite tinha alguma coisa assim. E quando nós chegamos... no fim, onde o rio deságua no Rio Maior, que chegou um barco para nos buscar, que ele viu o barco, ele se emocionou. E aí ele começou a chorar e tal, e eu falei para ele assim, cara, parabéns, cara. Ele falou, parabéns por quê, mano? Você venceu a Amazônia. Nossa, aí ele ficou todo feliz. Superação, né? Superação e tal. Poderia ter voltado, Poderia ter voltado e tal. Então, assim, moral de tudo isso, né? A gente vê que quando você... às vezes passa por uma dificuldade, passa por um medo, supera o medo, né? Aquele medo que não existe, mas tá na sua cabeça ali a todo tempo, né? Você se torna uma pessoa muito mais forte, né? E assim, você vê que o Lucas hoje é outra pessoa. Tanto que ele fala, mano, se casou, sabe? Coisa assim que ele tinha, sabe? Receio, abriu a empresa dele, coisas que ele tinha medo, tipo... E na cabeça dele sempre vem, ele sempre conta isso, fala, mano, quando me vem alguma coisa assim que eu tô meio receoso, assim, eu falo, eu venci a Amazônia, cara. Tipo, destravou, né? Destravou. Então, assim, parece que não, mas muitas das coisas que às vezes a gente precisa, a gente só encontra nesse ambiente mais selvagem mesmo. Porque a gente pode estar na maior cidade do mundo, com a maior tecnologia do mundo, mas todo ser humano é selvagem. A gente é feito de material orgânico, né? Então não tem como não ter uma relação. É como um retorno às origens, Sim, né? Exatamente. Origens. E aí você se reconecta no ambiente, né? E potencializa você a ser melhor, a superar medos bobos, às vezes, que você tinha, que você fala, não, mas aquilo lá eu consegui, né? Agora aqui é facinho, né? É facinho. E assim, é muito legal. Você assim, minimiza o medo, né? E maximiza a coragem, né? Exatamente. E assim... E aquela coisa assim de você poder realmente encarar aquilo que tu precisa. Eu falo que tu precisa porque você não tem escolha, né? Que nem a gente estava lá na selva, a gente não tinha escolha de pedir socorro, não tinha escolha de ligar para ninguém para ir buscar a gente. A gente simplesmente tinha que cumprir a missão, que era chegar lá no terceiro dia.
Então, assim, você se coloca em situações que você tem que terminar, né? Não tinha um plano B, Não né? tinha plano B. É claro, gente, que eu não ia deixar de colocar os peixes que a gente pegou no vídeo, que foi muito divertido. Foram vários recordes. O Lucas pegou o maior peixe da vida dele nesse dia também. Uma jatuarana gigante, tucunaré gigante, aquele lugar incrível. A gente tá contando isso falando na parte de aventura, mas foi muito legal a pescaria de maneira... Tiveram as conquistas, Não, né? foi muito show, né? Fora aquelas belezas naturais que tu vê, os animais que tu vê, às vezes uma anta ali bebendo uma água, arara voando e tal, e tudo aquilo que tu vê que a natureza, né, coloca pra gente, né? Então, assim, é como se fosse algo que realmente compensa. Ah, você teve todo esse desafio? Teve, mas teve todo o benefício de estar na natureza, que é muito bonito, sabe? Então, isso As aí... recompensas, né? Exatamente. Ô Anderson, você acha que você tem algo espiritual com a floresta? Eu Como que você acredito, vê seu lado? eu acredito que todos nós temos, assim. Eu acho que a gente praticamente depende de tudo que é natural para viver. Desde a água até a nossa própria alimentação. Então, eu acho que é algo que faz parte da gente, né? Eu não tenho, assim, algo assim de, um ser da floresta, sabe? Essa coisa nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente fica em silêncio e a gente respeita o ambiente, a gente consegue entender coisas que muitas das vezes a gente, assim, simplesmente seguindo um plano, é assim, assim, a gente não entende. Por quê? Porque por mais que você faça, sei lá, cursos de técnica de sobrevivência, ninguém conhece mesmo de verdade sem antes realmente provar aquilo ali. Sabe? Por quê? Porque nenhuma dessas técnicas de sobrevivência vai te tirar de uma situação difícil que você mesmo pode se colocar, às vezes por um acidente, às vezes por uma coisa, mas quando você fica em silêncio, você se acalma, você consegue concentrar naquilo, parece que as soluções estão tão próximas ali aquilo que tu tem. Então acho que eu penso assim que a gente mais faz parte da natureza, né? Então até é muito louco assim, o pessoal fala assim, que nem no comentários dos vídeos da onça lá, você foi atacado porque você invadiu o ambiente dela. Não, o ambiente é meu também. Eu fui criado na natureza. Quem construiu os prédios e tal foi o ser humano, mas nós somos seres humanos. Nós somos da natureza. Então, acho que essa é a ideia. Quando você se vê sendo parte da natureza, não tem assim como você falar assim que não é algo mais espiritual, porque você faz parte daquilo ali. Né? Então, Você tem conexões, né? Você tem conexões. Então, assim, é aceitar isso aí. De todos esses locais que você já pescou, que você já teve esses desafios, né, as conquistas, qual que você destaca? Eu acho que tem alguns locais que são assim muito surreais, principalmente para pesca de caiaque, que são lugares que não tem como o ser humano chegar. Um dos lugares é esse lugar da Pousada Piraçu, que é uma reserva, que tem o rio Paxiúba, o rio Buiuçu. São dois rios assim que, cara, eu levantei o drone para ver se eu conseguia ver alguma coisa além da visão. Não tem. É selva pura e tem lugares lá que realmente nunca ninguém pisou até hoje, sabe? Tem lugares lá que você chega que tem sinais de civilizações antigas, sabe? Que você vê que às vezes, né, que a gente desconhece. Então, assim, esse é um dos lugares, né? Tem alguns lugares na Amazônia Fishing Lodge também, que nem a Lagoa Azul, que é um lugar incrível também, que eu tive a oportunidade de estar lá pescando, né? Então, assim, geralmente esses os lugares que mais me atraem são aqueles lugares, assim, que demandam uma certa dificuldade de chegar, né? Essa Lagoa Azul mesmo, quando eu estive lá, que eu tive que chegar na Amazon Fish Lodge, tem um vídeo lá, a gente anda com água no pescoço, assim, cheio de mato, grama, de fora a fora. E é tão louco que seu psicológico tem que estar bom. Por quê? Porque as cobras, elas passam não andando pelas folhas, pela superfície, perto de você. E você não tem, você fica indefeso ali, né? E você sabe que ela se orienta pelo calor. Então, para ela vir dar uma mordida na sua cara é muito fácil. Aranha andando no seu rosto. Então, isso aí você tem que seguir o percurso. Nesse dia eu levei 2 choques de peixe elétrico para poder chegar nesse local. Então, assim, são locais assim que demandam um certo sacrifício para tu chegar, né? Que parece que tem aquela barreira, tipo filme assim, né? Aquela barreira natural que você fala, caramba, vou ter que passar por aqui. Mas depois quando você chega é uma recompensa, que nem esse lugar da Lagoa Azul. É tão impressionante que quando eu levantei o drone assim, a imagem de baixo parecia uma galáxia. Por quê? Porque tinha a lagoa e tinha as pedras e umas mais claras, umas mais escuras, realmente parecia uma foto tirada de um telescópio do céu. Incrível, assim, incrível.
E na Bacana. pousada Peraçu você chega em locais que tem aquela formação de pedras assim, que você fala, cara, isso aqui, como fizeram isso aqui, sabe? Umas coisas assim absurdas. Tem um amigo meu, o dono da Hidro 2 Eco, o dono dos caiaques, esse cara já viajou o mundo fazendo raft. Eu levei ele lá na pousada Peraçu, a gente chegou num lugar que só chega de caiaque, chama Rio Paxiúba, Cachoeira do Buriti. A gente chegou e subiu. Cara, olha que ele viu aquele lugar ali, ele falou, cara, esse aqui é um lugar mais bonito da Terra. Nossa. Tipo assim, então tu para analisar assim essa opinião de quem, né? E fala, cara, realmente o local é diferente, é diferente. Então assim, você vê o Bruno mesmo, que pesca em Barcelo, que é um dos melhores lugares do mundo para pescar tucunaré, ele ficou extremamente impressionado desses lugares que a gente foi, né? Então acho que isso também é uma coisa que chama muita atenção, o fato da gente mostrar esses lugares e ter essa acessibilidade de mostrar. Agora, recentemente, eu fiz uma pescaria com a Josi, no Rio Cachoeirão, que desce por aqui da UAN, e mostrei toda aquela beleza das pedras e tal. E o caiaque, ele também te dá uma visão diferente daquela visão que o cara só tá de barco ali. Então você tá mais próximo da natureza, você consegue reparar coisas que você fala, caramba, né? Isso aqui eu não tinha visto ainda. E nesses vídeos a gente consegue mostrar muito disso, essas belezas naturais. As realidades, né, da natureza que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul. Com relação às pessoas que estão entrando na pesca agora, o que você pode dar de dicas para os iniciantes na pesca? Eu acho que pescaria você pode começar aí com uma linhada de mão e uma varinha de bambu. Não tem muito disso. Eu acho que você tem que ir assim com aquela mente aberta, aquela cabeça, que não importa muito com aquilo que você está pescando, mas e sim você se dispor. Ah, se você não tem nenhum local apropriado para ir de início, você fala, pô, meu sonho é ter um caiaque, é pescar de barco, então não, vai no pesqueiro, comece por ali, né? Para tu ter a sensação do que é. E assim, não vai com a mente só de pegar o peixe, observe um pouco mais a natureza, curta a companhia com quem você tiver, seja seus filhos, seja os seus amigos, eu acho que é bem isso para quem quer começar na pesca. Aí depois você começa a se aventurar um pouco mais e aí vai dar tudo certo. Vai aumentando, o desafio. Exatamente. O decorrer. Então, acho que tem mais algum... vamos falar do programa. Você quer que fale alguma coisa? Pode, vamos falar. Tá. Ô, Anderson, outro assunto que a gente pode estar trazendo também, que a gente vê que você despontou, né, grandiosamente nos vídeos, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e canal de TV, ou algum programa, você tem intenção? Como que está essa situação aí dentro da sua cabeça? Então, a gente não, né, assim, de início, assim, a gente nunca pensou, assim, em estar num programa de TV. A gente deve gravar umas, assim, com parceiros que já estão em canal de TV. Já tem um amigo meu que participa de um canal de TV, a gente vai fazer uma pescaria junto, que vai estar passando na televisão. Eu já fui convidado também numa entrevista, inclusive foi uma entrevista com o Gustavo Sarti, quando ele fazia um programa, tipo um podcast, não era nem um podcast, era um talk show na Fish TV, ele me convidou na época e acabou que era bem numa data que eu tinha já um outro compromisso de pesca, né? Então a gente recebe alguns convites, eu acredito que pode ser que uma hora saia alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, o que eu quero falar para o pessoal é que hoje em dia eu penso muito assim que o YouTube, o Extreme, a internet, ela traz muito conteúdo, né? Você vê o seu podcast mesmo, que tu tá passando, que ele vai estar disponível no YouTube. Então, assim, a pessoa hoje, ela consegue, com a internet, escolher muito o que ela quer assistir, né? Selecionar o nicho, né? Selecionar o nicho. Então, isso aí pra gente é algo que seria legal, mas não seria algo assim, de tanta relevância, porque a gente não vai deixar de fazer o conteúdo, porque a gente já notou que isso é muito importante, não só pra gente, né, que é legal, mas assim, para aquelas pessoas que já estão acostumadas ali ter o vídeo toda semana, assistir ali acompanhar a gente pelas redes sociais, né? Então eu acho que é algo assim que, se vier, bem-vindo, né? Mas assim, a gente vai continuar mantendo o foco de deixar a pessoa também ali no YouTube escolher, assistir e tal, se reunir com a família, né? Que nem antes da gente parar para abrir o podcast, assim, você perguntando, pô, mas são 8 milhões de pessoas que assistem e tal. Exatamente, são as pessoas... É um público bem grande, bem né? grande, que já nos assiste nas Smart TV. Então, geralmente, você tá numa Smart TV, você tá igual assistindo um canal de televisão em casa, né? Você bota ali, igual o pessoal que te assiste seu podcast, liga ali e tá a família inteira assistindo, né? Então, isso já é bem legal, né? A gente poder fazer isso, né? Sim.
E para a gente já tá chegando ao fim, né? Eu queria que você trouxesse algum recado para as pessoas, né? De toda essa sua experiência na pesca, na parte profissional, nesses projetos sociais. O que você traz de recado para todos que estão te ouvindo aí, que para impactar de forma positiva? Pessoal, acho que primeiro, se você tem um sonho de algo acontecer, ele é muito possível, ele é 100% possível. Eu acho que você pode deixar os seus medos de lado, caso você tenha medo de alguma coisa. Eu penso também que uma coisa importante é você começar. Eu acho que muitas das vezes a gente tem projetos, mas a gente não começa ele. Então, o principal é você começar, né? Então comece, se empenhe, sabe? Muitas vezes, eu tenho até um vídeo no meu Instagram falando muito sobre isso, que foi justamente um cara que queria entrar num nicho da pesca, me mandou uma mensagem dizendo que ele só recebia críticas, né? Até postei a mensagem dele e tal, e como que eu faria? Eu falei pra ele, não, continua fazendo, porque as críticas, pessoal, e os elogios, coloque na mesma balança, deixa não pesar nada. Faça o seu trabalho, mostre a realidade de quem você é, sabe? Não procure ser um personagem, seja naturalmente, vai com humildade, que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso aí é uma matemática, 1 mais 1 é 2, é muito fácil, né? Mantenha aí, você que quer, por exemplo, atuar aí na parte de YouTuber, Instagram e tal, mantenha uma constância de postagem para as pessoas te conhecerem, seja qualquer nicho que você venha colocar, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho nada de especial para mostrar, mas eu queria também, né, ter um espaço desse na internet. Às vezes, para você é uma coisa tão simples, tão comum, mas para outras pessoas lá do outro lado do país, lá em outra localidade, é algo tão diferente, tão especial. Então, assim, tanto que a gente vê muitos canais de vida na roça, né? Que pra mim, por exemplo, que foi criado assim, bem no interiorzão, é tão simples, mas para as outras pessoas é algo tão incrível. Tipo, a galera que, sei lá, outro dia eu vi um canal de um cara que cria galinhas, sabe? Então, assim, quer coisa mais simples pra mim, mas pra muita gente, né? Tem gente que não sabe de onde que veio o ovo, então, então você nunca subestime, né, o seu potencial e aquele ambiente que você vive, né? Então, junte tudo aquilo que você tem naquele seu ambiente, as ferramentas que você tem e inicie, comece. Eu acho que isso é o mais importante para a gente ter sucesso. Muito obrigado, Anderson Guedes, por você ter aceito a participar, né, do podcast Análises, né? E só sucesso, desejo sucesso para você, nos projetos sociais, que cada vez se fortaleça e se esparrame pelo Brasil e pelo mundo, né? Sim. Porque tem pessoas que necessitam desse seu conhecimento, desse seu tato, né? Com crianças especiais, que vão ficar muito felizes, né? De estar podendo ter esse acesso com você. Sim. E, assim, agradecer a acessibilidade que você tem, né? Quando a gente chega próximo a você, né? Você ser uma pessoa tão conhecida, ter tantas experiências e ser simples, uma pessoa simples que a gente pode chegar. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade grandiosa que eu tive com você, né? E de estar trazendo você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, né? Sempre é muito bom, né? Estar conversando assim com pessoas diferentes. A gente aprende muito também, né? Igual eu falei, a gente conversou lá com as meninas do Top da Pesca, foi muito legal lá na feira, né? Não conheci todas, né? Porque são muitas, mas tinha, eu acho que umas 15, 20 ali, foi muito legal. Cada uma contando um pouco da sua história, né? E assim, na feira também a gente conheceu outras pessoas também, cada um contando a sua história. E é muito legal quando a gente está em ambientes assim, eu procuro mais ouvir do que falar, eu gosto muito de saber um pouquinho, porque às vezes a pessoa nos assiste ali, eu quero saber um pouquinho mais dela, né? O que ela faz, o que ela gosta de fazer, qual os peixes que elas pescam, falando mais de pescaria. E eu é que agradeço você por esse espaço, né? Da gente poder estar falando um pouquinho mais, um pouco dos bastidores, um pouco mais sobre aquilo que às vezes o vídeo não mostra, né? E um pouco mais da nossa opinião particular daquilo que a gente vê, né? Então acho que é muito importante esse seu programa e sucesso para você também.